noite, paz seja convosco, amém? Está preparado para o que Deus tem hoje para as nossas vidas? Se você está preparado, vai receber, amém? Abra comigo a palavra de Deus, Êxodo capítulo 33. Para quem não sabe, Êxodo está aí no Antigo Testamento, segundo livro. Passou Gênesis, está aí Êxodo capítulo 33. Nós vamos ler dos versículos 7 até o 11. Amém? Diz assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e amarrá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Amém? Coloca a mão no teu coração e diga para Deus que você dá liberdade para que essa palavra produza em você, em cada um de nós, o que Deus tem preparado através dela. Senhor Deus poderoso, a tua palavra neste momento nos é entregue e nós damos liberdade em nossas vidas para que o teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor e o revelador dela, trabalhe ela em nossas vidas de acordo com o teu propósito, com a tua verdade, com os teus desígnios nela estabelecidos para cada um de nós, para edificação, bênção, transformação, vitória em nossas vidas. Espírito Santo, nessa verdade, nos dá entendimento e compreensão para que tudo que tu mesmo vais ministrar produza nos nossos corações esta verdade de Deus, e eu me coloco inteiramente nas tuas mãos com essa mesma liberdade, para que através de mim saiam as tuas palavras aos nossos corações. Amém, amém, Jesus. Podem tomar lugar, meus queridos. Meus amados, as nossas vidas, ela tem um propósito diante do projeto de Deus. Deus, Ele promoveu o melhor projeto para fazer parte da minha e da sua vida, e para que nós estivéssemos participando e usufruindo de todo esse projeto com qualidade, com profundidade, com excelência. Tanto isso é verdade que em Gênesis relata que Deus fez todas as coisas. Diz, Ele fez os céus e a terra, Ele fez os animais, as aves, os peixes, separou a terra da água, separou o mar da água doce. Ele fez todas as coisas com uma perfeição tremenda, e depois que estava tudo pronto, Ele colocou o homem. Querendo dizer o quê? Que tudo o que Ele fez é para mim e é para você. E Ele não fez de qualquer forma, Ele fez com excelência, para que a gente também possa usufruir com excelência. Mas Deus teve que, num dado momento, se separar de mim e de você, porque nós conhecemos a história, circunstâncias que envolveram Adão e Eva no jardim, e que mediante essas circunstâncias nós fomos separados daquele jardim maravilhoso, da excelência daquele jardim,
da perfeição daquele jardim e daquela comunhão maravilhosa diária com Deus. Porque diz que em toda a viração do dia, Deus vinha no jardim e caminhava com o homem, conversava com o homem, trocava ideias com o homem, perguntava para Adão como é que estava, como é que foi o dia, como é que foi a jornada de trabalho, quantos animais ele deu nome, quantas espécies de árvore ele já tinha descoberto, como é que ele estava organizando as coisas. Era uma conversa diária, era um relacionamento gostoso, maravilhoso. Mas quando veio o pecado, houve um rompimento. Mas Deus nunca abriu mão de mim e de você. Nunca Deus abriu mão do relacionamento comigo e com você. Deus nunca desistiu de mim e de você. Deus nunca esqueceu do seu projeto e do seu melhor para mim e para você. Tanto é que a palavra de Deus diz que quando Cristo veio, cumpriu a obra expiatória, pagou o meu e o seu preço, o preço do resgate que era necessário. Quando Ele promoveu redenção e remissão, Ele nos colocou de volta dentro dessa realidade de nós podermos usufruir do melhor de Deus. Ainda que estejamos neste mundo, Deus proveu por Cristo Jesus que nós possamos usufruir do melhor. Não é qualquer coisa, irmãos. É o melhor, o mais gostoso, o mais aprazível. Deus tem por Cristo Jesus para prover para mim e para você. Tanto é que lá em Hebreus diz que é para nós por Cristo vivermos com excelência. Mas como, pastor, que nós vamos viver com excelência se só tem tribulação, pastor? Cada dia se levanta uma tribulação diferente. É um caos na minha vida, é uma dificuldade. É aqui, ó, pastor, é só suor e suor e suor, e se bobear é suor e lágrimas. Mas, irmãos, a Bíblia afirma, não é uma possibilidade, é uma afirmação: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do fruto desta terra. Irmãos, nós não vamos comer o melhor lá no céu. Lá no céu tem coisas que nós nem imaginamos o que está preparado para nós lá. Deus disse que aqui na terra, nesse momento da nossa vida, é para nós usufruirmos do melhor. Ainda que seja um mundo de mazelas, de aflições, de dificuldades, de fome, ainda que seja um mundo que tem peste, praga, tudo que é tipo de doença, de enfermidade, para aqueles que creem e são lavados e remidos no sangue de Jesus, essas coisas não nos destroem, não nos causam dano ou prejuízo, porque nós passamos por elas e do outro lado podemos glorificar este Deus vivo e poderoso, que guarda, protege, que nos cuida e que nos provê do melhor em todas as situações. Isso tem que estar bem definido na nossa mente, irmãos. Ô pastor, mas o negócio, pastor, é que eu não estou conseguindo isso aí não. Mas aí, olha para mim aqui. Você já meditou, se perguntou e analisou o porquê e o do que você não está usufruindo do melhor? Porque se você achar essa resposta, tudo muda. Ah, pastor, então não vou ter mais problema. Não é isso que a Bíblia diz, irmão. Diz que você vai aprender como resolver os problemas mais rápido. Olha, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos ver aqui, você pega. Sabe quando você vai para a escola? E aí você começa a ter contato com a matemática. Ô pastor, isso é uma tribulação, pastor. Pois é, estou falando de problemas.
né? A matemática é assim: resolva os problemas abaixo. Não é assim? Aí o professor vai ensinar você a resolver o problema. E aí ele vai colocar aquelas fórmulas maravilhosas. A menos B vezes abre chave, X mais Y fecha chave, igual a 10. E aí você tem que se virar para aquele monte de letra virar o 10 no final. É ou não é, irmãos? Amém? Só que chega uma época de tanto você repetir aquela fórmula e você buscar o resultado, você, quando recebe uma fórmula daquela, você olha, mas isso aqui eu já sei como é que é. Aí, 10 igual a 10. Amém? Não é que a fórmula ficou diferente, é que você aprendeu a manejar ela de uma forma mais adequada, e por você ter esse manejo mais adequado da fórmula, você chega ao resultado mais rápido. Amém? Mas você não é privado de ter que fazer a conta. Amém? Você tem que fazer a conta. Eu tinha pavor do professor, era uma professora de matemática. Eu chegava lá e botava o resultado, e ela dizia para mim, tá, mas cadê a conta? Não, mas eu fiz a conta na folha de rascunho. Então me dá a folha de rascunho, que senão eu vou dar errado na tua prova. Porque ela dizia assim, não, mas eu tenho que ver como que tu desenvolveu o raciocínio, não adianta só botar a resposta. Com Deus, irmãos, é a mesma coisa. Ele não vai nos privar de enfrentar a dificuldade, de enfrentar o problema. Só que Ele vai passar conosco, e Ele vai nos dar a fórmula para nós passarmos diante do problema, diante da dificuldade, com qualidade, e chegarmos no resultado que a gente quer. Pastor, isso é loucura. Pois é, mas está escrito lá, eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é isso que Deus diz, irmãos? Não, Ele não está deixando claro que Ele quer nos dar o fim que nós desejamos? Não é verdade? Só que, irmãos, a gente tem que fazer as coisas de acordo com o que Ele estabeleceu, de acordo com os princípios que Ele colocou, senão a coisa não anda. Mas pastor, afinal, onde é que o senhor quer chegar com isso? Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Sabe por que a maioria das pessoas não consegue solucionar o problema da matemática para chegar na resposta? Porque não estão ligados em Deus, irmãos. Ai, mas pastor, como que eu não estou ligado? Eu penso em Deus todo dia, pastor. Pois é, irmãos. Pensar em Deus, todo mundo pensa. A pessoa pensa em Deus até na hora que dá uma batida no dedão do pé, né? Daquele, ai meu Deus. Não é assim? Pensa em Deus o dia inteiro. Acontece alguma coisa, uma situação difícil, ai Senhor, meu Deus, que tribulação. Não é assim? A gente pensa em Deus o dia inteiro, irmão. Só que não é isso. Sabe qual é a fórmula que faz a gente encontrar o resultado? Olha para mim aqui. É oração. Sabe por que a maioria das pessoas até hoje não encontrou a resposta? Sabe por que a maioria das pessoas até hoje não teve o resultado da sua vitória, da sua bênção, da sua conquista, da realização do seu sonho, do seu projeto, da transformação da sua família, do seu lar, do seu casamento, da vida do filho, da vida da filha? Sabe por quê, irmãos? Porque a maior dificuldade que os cristãos têm é dobrar o joelho e dar um tempo de oração para falar com Deus. E agora, olha para mim, irmãos, pega a revelação aí. Eu vou dar uma revelação a vocês aí. Tem um versículo que diz assim, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Pega a revelação aí. É possível encontrar sem buscar?
Hã? É possível receber sem pedir? É possível abrir alguma coisa se você não bater? Irmãos, precisa de uma revelação maior do que essa, irmãos. Tem que pedir, tem que buscar e tem que bater. É assim que é o mecanismo, irmãos. A pessoa olha aquela fórmula de matemática e diz: eu vou morrer. Aí é a mesma coisa, os crentes chegam: mas eu tenho que fazer tudo isso. O resultado não vem, irmãos. Só vem se a gente se dispor a querer buscar o resultado. E não é da nossa maneira. Por isso o versículo diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. É Ele que tem a fórmula, irmãos. Mas pastor, então pastor, se a fórmula está com Deus, eu estou ralado. Como é que eu vou pegar esse negócio aí? Irmãos, a gente não vai para a sala de aula para o professor entregar o resultado da fórmula. Para mim pegar a fórmula de Deus, eu tenho que estar com quem? Aonde que eu vou pegar essa resposta, irmãos? Em Deus. Mas para mim pegar essa resposta, eu tenho que pedir, buscar e eu tenho que bater. E não tem pessoa mais exemplo para mim e para você, para nós entender o mecanismo, do que Moisés. É maravilhosa a postura de Moisés diante de Deus. Tanto isso é real. Me diz se tem mais alguém que teve o privilégio de ver o mar vermelho se abrir mediante uma oração. Teve? Teve? Alguém mais teve o privilégio de orar e vinha um monte de codornizes para encher a barriga de carne daquele povo que chegou e disse assim: não aguentamos mais esse pão. Não, esse pão aí não dá mais, nós queremos carne. E aí Moisés vai lá e ora e Deus manda. Irmãos, a palavra de Deus diz, Deus não mandou meio quilo de carne para cada um. A palavra de Deus diz que por 2 quilômetros tinha aproximadamente um côvado de codornizes empilhadas. Pastor, o que é um côvado? Aproximadamente 45 centímetros. Pensa, 45 centímetros de codornizes empilhadas. Codornizes, você sabe que são aquelas aves, né? Lá no mercado tem ovinho de codorna, não tem? Aí ali no rótulo está a codorna ali, certo? Aquele passarinho bonitinho, com aquela penugem toda colorida, pintadinho assim. Tinha 45 centímetros daquelas aves empilhadas por uma extensão de 2 quilômetros. Algum outro teve um privilégio desse na Bíblia? De ver um negócio desse mediante uma oração? Não, irmãos, diz que foi Moisés. Algum outro teve o privilégio de orar e Deus dizer: Moisés, toca com a vara na rocha, que daí vai sair água? E ele chegou lá e tocou e saiu aquela abundante água, que mais de 1 milhão de pessoas, fora animais, gado, beberam água. Algum outro teve esse privilégio, irmãos? Agora eu vou perguntar uma outra coisa. Tem relato na Bíblia de algum outro que falou com a manifestação de Deus mediante uma coluna de nuvem face a face? Tem? Não tem, irmãos. Mas pastor, então Moisés era top. Era
homem que nem eu e você. Quem fez mais do que Moisés foi Jesus. Mas eu nem vou entrar no mérito de Jesus, porque senão vão dizer assim: mas Jesus era Deus. Então eu estou falando de um homem chamado Moisés. Mas sabe por quê, irmãos, que ele falou com Deus face a face? Sabe por quê? Presta atenção no que diz ali o texto. Diz ali, Moisés costumava, irmãos, costumava fazer o quê? Tomar a tenda e armá-la para si. Pastor, o que o senhor quer dizer? Irmãos, Moisés tinha o costume de orar. Ele costumava. Era um costume, era um hábito, era uma postura que ele tinha, mediante a sua fé em Deus, mediante o querer ter comunhão com Deus, de andar com Deus, de estar com Deus, de se relacionar com Deus e de conhecer os pensamentos de Deus. Moisés, irmãos, ele tinha as respostas das suas fórmulas diante dos problemas, porque ele conhecia os pensamentos de Deus. Por conhecer os pensamentos de Deus, para ele rapidinho, irmãos, fechava 10 igual a 10. Você está entendendo? Era hábito, era costume. Pastor, então o senhor quer dizer, pastor, que a gente tem que ter costume de orar? Irmãos, isso é o básico de qualquer crente. Me diz uma coisa aqui: dá certo algum casamento em que o homem não conversa com a mulher? Dá certo um negócio desse? Tem comunhão marido com mulher se não houver diálogo, conversa, debate, nem que seja um conflito para trocar ideias? Dá certo um negócio desse, irmãos? Como é que com Deus vai dar? Como é que com Deus vai dar? Não tem como, irmãos. Deus é um Deus que se relaciona, e a gente precisa se relacionar. E para se relacionar, nós temos que ter o costume de orar. Tem que ser um costume, não é alguma coisa esporádica. Tem gente que só lembra de Deus quando a água está batendo ali na borda ali, né? Aí quando a coisa está ficando gelada, está ficando feia, aí lembra. Aí vai orar, vai buscar. Tem uns que são mais ousados, né? Que nem lá no quartel, como a gente diz, né? Enquanto a água não bater na pleura, não tá bom, né? Tem uns que são assim, são ousados. Enquanto a água não bater na pleura, que não puder mais respirar, não lembra de Deus. Aí quando o fogo está pegando, lembra de orar. Aí é aquelas orações desesperadas. Irmãos, quanto mais a gente tem costume de orar, mais fácil as coisas ficam para serem resolvidas. Mais tranquilidade nós temos, mais paz e equilíbrio a gente tem. Sabe por quê? Porque se eu tenho o costume de orar, eu conheço o pensamento de Deus. Aí quando acontece uma situação difícil, eu sei qual é o pensamento de Deus a respeito daquela situação. E a partir do momento que eu conheço o pensamento de Deus a respeito daquela situação, eu não vou ficar desesperado, eu não vou ficar aflito, eu não vou ficar angustiado, eu não vou ficar me batendo de um lado para o outro. Não, eu tenho confiança no meu coração, porque eu já sei o que Deus pensa. Tudo se torna mais fácil. Por isso que quando Moisés chegava: Senhor, esse povo aí está reclamando que está com sede. Moisés, vai lá e toca na rocha. Moisés não ficava, irmãos, tem gente que faz assim, né? Pega e vai orar,
Deus dá a resposta e diz assim: ah, não, isso eu não vou fazer. Ah, mas isso é loucura. Mas, Senhor, desse jeito eu não quero, né? Tem gente que faz assim. Moisés, vai lá e toca na rocha, Moisés. Moisés não, mas Deus, tocar numa rocha. Mas, Senhor, a rocha está ali, no meio daquele montinho de areia seca. Está no meio do deserto. Não tem água em lugar nenhum, Senhor. O que eu vou fazer? Não, Moisés, tranquilamente. Moisés só toca na rocha. Lá ia ele. Pum, pronto. Todo mundo bebia água. Deus, tu está ouvindo, Deus, esse povo reclamando que não quer mais maná. Estão dizendo que estão enjoados do pão que tu está fazendo descer do céu. Querem carne. Aí Deus diz assim: Moisés, fica tranquilo, eu vou mandar um vento oriental. Oh, que negócio é esse de vento? Senhor, eu pedi carne, eu não quero vento. Quem não conhece o pensamento de Deus, reage de uma forma errada. Deus disse: Moisés, eu vou mandar um vento oriental. Moisés ficou tranquilo. O povo todinho reclamando. Moisés tranquilo. Daqui um pouco soprou o vento. Veio o vento e as codornizes junto. Se esparramou 2 quilômetros de codornizes empilhadas. E olha para mim aqui, irmãos. Teve uns abençoados que estavam tão desesperados para comer carne, que comeram tanto. E aí eles olharam, ainda estava sobrando uma coisinha, e ele assim, só a coxinha da asa. Morreram 11 mil de indigestão. É que nem a pessoa quando vai na festinha, come de tudo, aí a última azeitona é a culpada. Não é assim? Foi a azeitona. Foi o que aconteceu com o pessoal, com a nação de Israel. Porque Deus, irmãos, Ele não dá pouquinho. Ele não dá pouquinho. A gente tem que saber usufruir. Se Deus mandou codornizes naquele dia, Ele ia fazer a mesma coisa que fazia com maná. Todo dia de manhã ia soprar o vento, ia vir mais codornizes. Eles quiseram comer tudo no mesmo dia. Mas por quê? Porque um homem conhecia os pensamentos de Deus para prover as coisas. Mas era costume. E agora, irmão, segura essa aí. Tem gente que não vai gostar dessa parte. Diz ali que ele costumava tomar a tenda e armá-la para si. Sabe o que isso significa? Que ele pegava a tenda, ele não chamava os empregados, não chamava serviçal, não passava na tenda de, maninho, chega aqui, maninho, me ajuda aqui que eu tenho uns pau, umas lonas, umas cordas, uns pregos aqui para tu me ajudar a levar. Não, diz que ele pegava a tenda, ia bem afastado, bem longe do arraial, e ele armava a tenda. Sabe o que isso significa, irmãos? Que tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Ô pastor, já não chega o senhor dizer que eu tenho que orar todo dia, agora eu tenho que me esforçar todo dia. Pois é, irmãos, é fácil bater? É fácil bater? É fácil buscar? De vez em quando lá na minha casa dá uns negócios assim. Vem lá minha filha: mãe, cadê a minha calça da educação física? Aí a mãe dela disse: olha, eu botei lá em tal lugar. Aí lá vai ela, aí não está lá. Aí ela volta. Aí, não, te vira, procura, está por aí.
Aí pensa alguém se batendo. E o engraçado é que as filhas da gente só lembram que tem que fazer as coisas quando falta 5 minutos. 5 minutos. Aí elas começam: pai, eu vou chegar atrasado, não vão me deixar entrar, porque não sei o que, aquela choradeira toda. Procura. É fácil achar, irmãos? Eu vejo, dá um desespero lá, e aí vão lá e puxa lá, não sei o que, e joga não sei o que, e abre isso, e abre aquilo, e chora de um lado, e grita do outro, e vai lá, daqui a pouco achei. E aí quem tem que sair de casa que nem um foguete sou eu, né? Mas é que buscar dá trabalho, irmãos. Amém? Buscar tem que ter esforço. Para a porta abrir, tem que ter esforço. A gente tem que aprender a ter o hábito. Quer ver? Olha para mim aqui, mas seja sincero. Agora eu quero ver. Não esquece que Deus está aqui. Quem é que tem o costume de ver televisão todo dia? Hã? Pois é, irmãos. Agora, sincero. Quem é que tem o costume de orar todo dia? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. A igreja ganhou ponto agora. Amém? Glória a Deus. E isso tem que ser um hábito diário, irmãos. E a gente tem que se esforçar. Deixa o Facebook lá, deixa a televisão lá, e vai orar. Vai orar de joelho, né, irmão? Pastor, tem que ser de joelho? Não necessariamente. Irmãos, eu oro no banheiro, eu oro quando eu estou tomando banho, eu oro ajoelhado do lado da minha cama. Quando eu tenho, de manhã é uma maravilha, irmãos. De manhã sai todo mundo. A minha esposa vai trabalhar, eu levo as minhas filhas para o colégio, eu fico sozinho, porque Deus me deu o privilégio que o meu trabalho começa às 11 horas da manhã. Amém? Deus é bom. Aí eu fico sozinho em casa, não tem ninguém. Irmãos, eu faço a esculhambação santa. E eu oro e falo em língua, e pulo, e vou para um lado, e vou para o outro, e me ajoelho, e falo. E teve um dia que o vizinho deu umas cutucadas lá embaixo, e o Senhor amarra esse figura aí embaixo, e glória a Deus. É maravilhoso, irmão, sua comunhão com Deus. E aí tem um momento que eu fico quietinho, porque toda oração, irmãos, é um diálogo, não é um monólogo. Aí tem hora que eu fico quietinho, aí eu digo: Senhor, fala. E não é todas as vezes, irmãos, que eu ouço coisas que eu gosto de ouvir. Mas Deus repreende a quem Ele ama, amém? Quando Ele me repreende, eu fico alegre, eu fico feliz, porque quando Ele me repreende, é como ele me dizer: eu te amo, amém? E eu vou lá e faço o conserto que tem que fazer, ajusto a coisa que tem que ajustar, melhoro o que tem que melhorar, deixo o que eu tenho que deixar, e vou fazer o que Ele disse que é para mim fazer, amém, irmãos? Pastor, o senhor diz isso porque o senhor é pastor. Não, irmãos. Antes de ser pastor, eu sou filho de Deus, sou membro da igreja de Cristo como você. A única diferença é que eu resolvo a fórmula mais rápido, amém? E Deus me deu a oportunidade para ensinar essa matemática para vocês. Se vocês aprenderem essa matemática, irmãos, vocês vão usufruir do melhor do fruto desta terra. Porque ali diz: se quiserdes. O querer requer esforço, o querer requer costume, o querer requer o hábito de fazer.
Se quiserdes, é uma posição nossa, é uma decisão nossa, é um querer nosso, é um abrir mão da nossa parte para ter esse relacionamento com Deus e para construir esse relacionamento de uma maneira sólida, consistente. Porque aí diz: se quiserdes e me ouvirdes. Toda oração, irmãos, é um diálogo. Eu falo, mas Ele também fala. E se eu colocar em prática o que Ele fala, é isso que quer dizer se me ouvirdes. Como que alguém tem certeza de que uma pessoa ouviu o que ela falou? Sabe como é que eu faço com as minhas filhas? Eu às vezes chamo: Manu, chega aqui. Que a Manu é a mais figurinha, né? Aí eu chamo ela: Manu, senta aqui que eu quero falar um negócio contigo. Ó, é assim, 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 assim. Tu entendeu? Ela dá aquela olhada: entendi. Então repete o que eu falei. Repete o que eu falei. Se ela não entendeu, eu digo de novo, de outro jeito. E agora, tu entendeu? Sim. Então explica o que eu quero que tu faça. Ah, tá, é assim, assim, assim. Muito bem. Aí eu tenho certeza que ela ouviu. Amém, irmãos? Deus é a mesma coisa. Ele fala: pastor, como que Ele fala? Deus está falando agora comigo e com você. Ele está nos dizendo como orar, como buscar, como alcançar e como ter o acesso da bênção, da vitória, daquela conquista que eu quero, da realização do meu sonho, do meu projeto, de como ter paz, de como ter alegria, de como ter refrigério na aula. Deus está nos instruindo, irmãos, para que a gente usufrua do melhor que Ele tem para mim e para você. Só que só vai funcionar quando a gente puder ir diante de Deus e mostrar na prática que a gente entendeu. Se quiserdes e me ouvirdes. E aí, irmãos, quando a gente cumpre esses dois requisitos, o querer e o ouvir, irmãos, a gente toca na rocha e sai água. A gente pede carne e vem uma enxurrada de codornizes. A gente precisa que abra o mar, e aí a gente toca na água e o mar abre. Irmãos, a gente precisa de pão e Deus manda pão. A gente precisa de vitória diante de uma circunstância, diante de uma situação difícil, e Deus provê. A gente precisa mudar umas circunstâncias e Deus opera. Porque se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do fruto desta terra. Moisés se esforçava, era ele que ia construir a tenda, era ele que renunciava, ele que abria mão para ter aquela comunhão com Deus. E diz, irmãos, que em cima dessa atitude, a coluna da glória de Deus se manifestava e ele falava com Deus face a face. Só que, irmãos, nós precisamos entender uma coisa: tem que ter um momento do dia que é só eu e Deus. É só você e Deus. Diz que ele pegava essa tenda e ele ia lá para fora do arraial, bem longe do arraial, bem longe. Por isso está escrito aqui: entra no teu quarto em secreto, fecha a porta e em secreto fala com o teu Senhor, que em secreto te ouve. A gente tem que ter o nosso momento. E a gente não pode orar naquele momento. Irmãos, é incrível. Ninguém lembra de você. Mas na hora que você dobrar o joelho para orar, alguém vai lembrar de te ligar. Na hora que você dobrar o joelho para orar, alguém vai lembrar que você tem que fazer alguma coisa, vai lá bater na porta. É incrível, irmãos. Só que nós é que sabemos o nosso horário de oração. É nós que sabemos. Teve uma época que eu orava depois da meia-noite, porque eu sabia que estava todo mundo dormindo.
Teve época que eu orava às 5 horas da manhã, porque eu sabia que todo mundo estava dormindo. Um dia, irmãos, vou contar esse testemunho para vocês aqui. Eu fiz um propósito de oração com Deus. Eu queria uma resposta específica a respeito da minha vida financeira. Queria uma resposta específica. Aí eu fiz um propósito com Deus. Eu me lembrei, tinha um irmãozinho na igreja que todo dia às 5 horas da manhã ele ia lá, abria a porta da igreja, entrava e ele ia orar. Ele fazia isso todos os dias. Fazia chuva, vento, frio, calor, o que fosse. Ele sempre ia lá às 5 horas da manhã, abria a porta e ia orar. Aí eu fiz um propósito com Deus. Me lembrei, da atitude dele. E eu disse: Senhor, fiz um propósito de 8 dias de oração. 8 dias de oração. E aí eu marquei com Deus: 5 horas da manhã, vou lá na igreja. E ainda disse para Deus na oração, que o irmãozinho lá abre a igreja, eu vou entrar e vou ficar lá das 5 da manhã até as 6h30. 6h30 eu vou lá montar lá o que eu tenho que montar lá embaixo no Mercado Formiga lá. Foi um propósito que eu fiz com Deus. 8 dias. Segunda-feira começava. Levantei todo feliz, 4:45. Me arrumei, me ajeitei, me escovei, saí rapidinho, fui lá, cheguei lá na frente da porta da igreja, estava fechada. Olhei para o relógio, 5 horas. Eu disse: o irmãozinho deve estar chegando. 5:15, 5:20, 5:30. Irmãos, estava um frio. Um frio. Sabe que lá em Uruguaiana tem o vento minuano. Alguém já ouviu falar no vento minuano? Vento minuano vem assim, ó. E junto com ele vem aquela nuvem de aguinha assim, ó, gelada. Vocês não têm noção, irmãos. Vocês acreditam que os 8 dias do meu propósito de oração, o irmão não levantou um dia? Irmãos, vocês não têm noção, irmãos. Pleno inverno de Uruguaiana, -2, -3, -5 graus. Sabe o que eu fazia? Eu ficava sentado lá na porta da igreja com 2 esperanças. Uma que o irmãozinho ia chegar, e a segunda que Deus estava recebendo a minha oração. Porque eu ficava orando, eu sentava ali e ficava orando. Eu cumpria com o meu propósito até às 6:30 da manhã. Irmão, se alguém tocasse na minha orelha, quebrava e caía. Mas eu cumpri com o meu voto. Sabe o que Deus fez? Fez uma reviravolta na minha vida. Porque se é costume, se tem esforço, tem dedicação, você está disposto a fazer a tua parte, Deus faz a dele e faz com qualidade. Só para você ter ideia, nós ficamos anos morando de favor numa pecinha de 2,5 por 3,5. E naquela época que eu comecei com esse propósito de oração, esses foram 8 dias específicos, mas eu tenho o costume de orar. Deus fez uma revolução, irmãos. Quando a gente conseguiu alugar o primeiro apartamento, pensa, irmãos, depois de passar tudo que a gente passou, a gente conseguiu alugar o primeiro apartamento, e ainda um apartamento de 3 quartos. Para quem morava numa pecinha de 2,5 por 3, pensa num apartamento de 3 quartos. Eu me lembro até hoje, quando eu peguei a chave, eu abri, a minha esposa entrou, chegou no meio da sala daquele apartamento, ela se jogou no chão, com o rosto em terra, começou a chorar, e ela diz assim: Senhor, muito obrigado, porque esse lugar Tu nos proveu. Talvez você não entenda eu explicando, mas para mim e para ela, era a maior conquista da nossa vida, porque nós estávamos saindo do jugo, para entrar na bênção poderosa de Deus. Só que todas as nossas vitórias, irmãos,
Nós conquistamos com o joelho no chão, com jejum, com oração e com esforço. Não existe uma fórmula mágica de estralar os dedos e a coisa acontecer. Nós temos que construir uma tenda de adoração em oração ao Senhor, porque a coluna da glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Porque não existe oração sem resposta, irmãos. Quando um joelho se dobra e um coração se quebranta, Deus se levanta. Essa é a verdade, irmãos. Nós podemos sim conquistar todas as coisas, mas é na oração. Moisés mudou a sua história, mudou a história do seu povo. Ele caminhou com eles 40 anos no deserto, nada faltou. A palavra de Deus diz, querem ver? Se eu não me engano é Deuteronômio, abra aí Deuteronômio capítulo 8. Quinto livro da Bíblia, aí no Antigo Testamento. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o verso 2, diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E aí ele diz: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Irmãos, enquanto Deus tratou com a nação de Israel no deserto, não envelheceu a roupa, não gastou o sapato, eles tiveram provisão do melhor do fruto da terra, porque em oração Moisés conquistou o melhor para aquela nação. Falava com Deus face a face e Ele mudou a história. Deus espera de mim e de você, irmãos, que a gente se posicione, porque Deus quer nos abençoar, Ele quer nos responder, Ele quer nos atender e Ele quer nos prover do melhor. Mas nós temos que saber movimentar a mão de Deus, e a única coisa que movimenta a mão de Deus, irmãos, é a oração, porque é o nosso relacionamento com Deus. É onde a gente troca ideias, é onde a gente apresenta ideias, é onde a gente ouve as ideias de Deus, é onde a gente tem condições de conhecer como Ele quer, do jeito que Ele quer, de que maneira Ele quer, para fechar 10 igual a 10. Amém, irmãos? Tem uma outra coisa muito interessante. Diz ali no versículo que a gente leu, Êxodo 33, no verso 7, diz também na parte B do versículo: todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. A tenda não era só privilégio de Moisés, era para todos que queriam buscar a Deus, era para todos, irmãos, não era só para um, era para todos. Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Ele faz sim acepção de atitudes, mas não de pessoas. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita um coração contrito e humilhado. Ele não rejeita. Pelo contrário, quando alguém dobra o seu joelho, com o seu coração contrito, humilhado diante de Deus, irmãos, não é diante de homens, é diante de Deus, um coração quebrantado, Ele não rejeita, Ele se manifesta. E quando Ele se manifesta, o seu poder se manifesta. E quando o seu poder se manifesta, nós somos providos
do melhor do fruto desta terra. Porque o melhor foi feito para mim e para você. Foi feito para mim e para você. Nós só temos que aprender a colher, a tomar posse, a usufruir. E isso é pela oração. Essa é a fórmula, irmãos. A oração, não tem outra maneira. Se eu quero vencer, se eu quero ter vitória, se eu quero mudar circunstâncias, momentos, situações, se eu quero mudar a minha história, se eu quero mudar a história de alguém, se eu quero mudar a minha situação financeira, se eu quero mudar a minha condição física, se eu quero mudar a estrutura do meu casamento, tudo é pela oração, irmãos. Tudo é pela oração. Se eu colocar isso em prática, eu terei as respostas. Eu terei as respostas. Eu terei as respostas. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu leio que diz ali: todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Como fala com seu amigo, face a face. Agora, irmãos, tem uma coisa que nós precisamos aprender. Diz ali que depois que Moisés e Deus falavam face a face como amigos, então ele voltava para o arraial. Olha para mim. Sabe qual é o momento que nós estamos prontos para sair e ir para o mundo? Sabe qual é o momento que nós estamos prontos para ir para o nosso trabalho? Sabe qual é o momento que nós estamos prontos para ir enfrentar uma situação? Sabe qual é o momento que nós estamos prontos para enfrentar a dificuldade, o problema? Depois de ter falado com Deus como amigo. Irmãos, pensa o que era Moisés no arraial. Ô pastor, como assim? Irmãos, aquela turma que estava no arraial, Deus falou assim: povo de dura cerviz. Não foi Moisés que disse, não foi homem nenhum que disse, foi Deus que disse: povo de dura cerviz. Pensa Moisés no meio dessa turma, só sabiam murmurar, reclamar, falar mal da vida, falar mal do pão que descia do céu, falar mal da codorniz, falar mal da água que saía da rocha, falar mal disso, falar mal daquilo, reclamar, chorar, se desesperar. Pensa Moisés no meio de uma turma dessa, irmão. Sabe por que ele suportava? Sabe por que ele aguentava? Sabe por que ele ficava em paz? Sabe por que ele tinha confiança? Sabe por que ele tinha alegria? Sabe por que ele dia a dia superava, vencia, conquistava? Sabe por quê, irmãos? Porque ele só voltava para o arraial depois de ter tido um encontro real com Deus em oração. As pessoas querem enfrentar as coisas sem deixar Deus ir na frente. As pessoas querem enfrentar as dificuldades, os momentos difíceis, as situações complicadas, sem colocar Deus no jogo, irmãos. É a mesma coisa que querer jogar futebol sem atacante. É a mesma coisa. Quem é que sabe fazer gol, irmãos? É o atacante. De vez em quando tem uns lá que dão umas meia pirueta lá, que acabam fazendo gol, mas quem armou a jogada foi o atacante. É ou não é, irmãos, quem entende de futebol aí?
As pessoas querem jogar e não botam o atacante no jogo. E aí Deus está lá sentado no banco de reserva. E aí, meu filho? Ó, estou aqui. Ó. Irmãos, é por isso que a gente forceja. É por isso que a gente forceja. Se a gente aprendesse a ter o nosso momento. Ah, mas pastor, eu levanto muito cedo para ir para o meu trabalho. Será que é muita dificuldade você dormir mais cedo e levantar mais cedo? Senti uns olhares. Irmãos, não se constrói nada sem oração. Não se constrói nada. Teve um dia que a minha esposa chegou para mim, me contou uma situação, num momento que ela estava enfrentando. E eu disse para ela: deixa comigo. Deixa comigo. Pode ir tranquila que eu vou orar. Aí depois ela voltou e disse: Namor, não sei o que aconteceu, Namor. Nem aquela pessoa nem falou, não me dirigiu a palavra o dia inteiro. Eu disse para ela: mas eu sei. Eu dobrei o joelho e disse: Senhor, eu não aceito que aquela pessoa sequer dirija a palavra para minha esposa. Ô pastor, o senhor orou assim? Orei, só que eu coloquei uma condição. Eu disse assim: se não é para edificar, amém? Se a pessoa vai abrir a boca e não vai falar nada que edifica, para que vai abrir a boca? Aí ela disse: Namor, não sei o que aconteceu. Ela ficou o dia inteiro de boca fechada. Eu disse: eu sei. Sabe por que, irmãos, que a gente pode orar assim? Porque a gente conhece os pensamentos de Deus. A gente sabe. Porque Deus quer o melhor para mim e para você. Não sei o que você está passando no teu ambiente de trabalho, mas é você que decide como é que é o teu dia no teu ambiente de trabalho. Não sei o que está acontecendo lá no teu casamento, mas é você que diz como é que a coisa funciona. Não sei como é que está a tua vida financeira, mas é você que define como é que a coisa funciona. Irmãos, o poder está em nós. E se eu dobrar o meu joelho e entrar em comunhão com Deus em oração, irmãos, nós vamos viver com um sorriso de lado a lado. Mesmo diante da dificuldade, do problema, da situação difícil, mesmo diante da aflição. Porque quem ora conhece o pensamento de Deus. E quem conhece o pensamento de Deus sabe qual é o início, o meio e o fim de toda a situação na nossa vida. Se coloca de pé. Feche teus olhos. E agora, como dizia minha professora de matemática, resolva. Amém, irmãos? Resolva. Você já tem a fórmula. Abra o teu coração diante de Deus e busca Ele nesse momento. Porque Deus está aqui, irmãos. Tão certo como eu estou vivo, Deus está aqui. Porque Ele diz, declara e afirma: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estou. Fale com Ele como você fala com um amigo. Abra o teu coração para Ele como você abre às vezes para aquele teu amigo que é teu confidente, aquela tua amiga que é confidente. Abre o teu coração agora. Aqui diz: fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições. Abre o teu coração e apresenta a tua petição ao Senhor. Enquanto adoramos a Deus, fale com esse Deus maravilhoso.